Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres, como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu estou sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Michel Temer deixou um triste legado, que foi esse ministro Alexandre de Moraes. Então, eu falo para vocês, esses presos políticos, essas pessoas estão sofrendo, porque na visão de um ministro Alexandre de Moraes, na visão de Alexandre de Moraes, na visão de alguns outros ministros do STF, essas pessoas personificam Jair Messias Bolsonaro. E todo o ódio de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro
é revertido para essas pessoas que estão presas de forma inocente e injusta. Coronel Meira, pode ter certeza, Alexandre de Moraes tem cúmplices dentro do STF e o senador Eduardo Girão, que é um homem que eu respeito demais, por omissão do Senado Federal, eles rasgam a Constituição da mesma forma que rasgaram quando deixaram de interpretar da forma correta o artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados federais são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. Rasgaram a Constituição, porque o legislador foi muito claro. Até o meu neto de 7 anos, que está aprendendo a ler, sabe interpretar aquele artigo 53, mas o STF não sabe e rasga. Quando se fala nessa ditadura em quem comanda esse país, muito claro ficou de que o país hoje é comandado por um sistema. Não existe um presidente descondenado Lula sentado numa cadeira presidencial comandando esse país. Até porque nem como presidente ele consegue ser um gestor. Hoje no país está aí Rio Grande do Sul sofrendo o que está sofrendo, sem que ele tenha a capacidade de socorrer os irmãos do Rio Grande do Sul. Todos nós brasileiros e aqueles patriotas que aqui estão, sabem perfeitamente que lá atrás, quando os homens que fazem parte do sistema podre nesse país viram os seus bolsos ameaçados e as suas liberdades ameaçadas porque roubavam o povo brasileiro, se reuniram. E aqui, claramente sabemos, grandes lideranças, donos de partidos, donos de empresas de televisões, alguns empresários bandidos e, é claro, instituições que fazem parte de um dos poderes para que tirasse de dentro da cadeia um bandido para colocá-lo na mesa e na cadeira de presidente da República. Isso está claríssimo. Tão claro que a gente vê perfeitamente, e aqui, como eu vi colegas com receio de dizer que não falaria das urnas, vamos falar diferente. Não vamos falar das urnas, vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira, e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê. E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Alexandre de Moraes, você perdeu não foi desde agora não, desde lá de trás. E vou lhe dizer por quê. Eu, delegado Éder Mauro, lá do estado do Pará, eu ando nas feiras, eu vou em cinema, eu vou no shopping, eu vou na igreja, eu ando pela rua, eu ando de short, eu sou livre. Você não coloca a cara na rua, você está preso como todos eles lá. A sua liberdade acabou. Você não pode ir num shopping, você não pode ir num cinema, você não pode ir em lugar nenhum deste Brasil. E eu vou lhe dizer, Alexandre, a não ser que você mande a Polícia Federal invadir a minha casa, onde lá você vai encontrar, os colegas da Polícia Federal vão encontrar o delegado Éder Mauro, a esposa e um filho de 12 anos. Fora isso, só minhas armas, que são todas legalizadas perante a Polícia Federal, por esse ser um policial que já sofri várias vezes atentado por traficantes que muitos colocam na rua e prendem inocentes como patriotas.
A gente vê patriotas serem condenados por 17 anos quando se vê a covardia de traficantes sendo soltos, inclusive com helicópteros, lancha e dinheiro sendo devolvido. Nós, brasileiros, não vamos nos espantar, já foi dito aqui. Teve bandidos políticos que foram condenados a quase 500 anos e que hoje estão rindo do povo brasileiro. Vocês não se espantem se começarem a devolver o dinheiro que eles roubaram e devolveram para o país. Quando a gente fala lá, deputado Gaia, nos Estados Unidos sobre, por exemplo, o senador não ter rede social, está bloqueado, que o Brasil, em pleno século XXI, tem presos políticos, deputado Osmar Terra. A injustiça que está acontecendo nesse país, e aí eu só quero fazer uma correção aqui ao meu amigo deputado Nicolas, que o ministro Alexandre de Moraes não é o único responsável por isso. O Senado é conivente com o que está acontecendo. Mas é claro, isso não era para estar acontecendo se tivéssemos uma Casa Revisora da República que tem o dever constitucional de cumprir o seu papel de investigar ministros por abuso. Isso não era para estar acontecendo, nada disso. Mas tudo tem uma razão de ser. Nós estamos aqui, tem muita dor nesse local. A gente percebe muita dor legítima, mas essa dor que vai passar, nós vamos nos libertar disso tudo, está fazendo muita gente se conhecer, se unir, está dentro de um ideal de justiça para todos, que não pode se omitir de cobrar os seus representantes pelo que está acontecendo, e eu estou aqui na casa de vocês. Nós precisamos trabalhar junto, por exemplo, não adianta o Senado também fazer uma lei lá, deputado, como a gente conseguiu aprovar o fim das decisões monocráticas por 4 votos, foi difícil pra caramba, e está dormitando aqui na Câmara dos Deputados. Não pode, porque fica um jogo de empurra-empurra. Tivemos também aqui o fim do foro privilegiado, 6 anos, que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. Todo esse tipo de blindagem, esse tipo de coisa já era para ter diminuído.